Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez é uma alegria poder parar um tempo, meditar, estudarmos na Palavra de Deus. Eu queria trazer uma mensagem hoje, aproveitando que nós estamos nesse clima de Copa do Mundo, né? Hoje é dia 24 de novembro, é a data da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Copa do Mundo que começou agora no último dia 20. E essa ocasião, ela costuma parar o nosso país, né? Muitas pessoas se voltam aí para assistir a seleção brasileira, acabam se reunindo ali, reunindo as suas famílias, os seus amigos, e é um momento muito gostoso ali, né? Para que a gente possa se confraternizar. Eu mesmo, quando eu era menor, quando eu era criança, eu costumava me reunir também com a minha família, com os meus amigos, saía mais cedo da escola, ou às vezes nem aula não tinha, né? Então era um dia muito especial e realmente são momentos assim que acabam nos aproximando, né? Independente da sua religião, da sua orientação política, enfim. É um momento de deixar as diferenças de lado e se unir ali para poder acompanhar a partida da seleção brasileira e torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu queria deixar bem claro que, apesar do título deste vídeo, né, a Copa do Mundo, o futebol e os ídolos modernos, eu não sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que são momentos assim que deixam memórias boas pra gente, trazem memórias boas pra gente. Porém, o futebol é um esporte muito popular no Brasil. As pessoas, na sua grande maioria, acompanham o futebol. Tem ali um time do coração, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado para que o nosso tempo, as nossas energias e até mesmo a nossa adoração, ela não se volte para o futebol e o futebol acabe se tornando um ídolo, né, para nós. O que infelizmente acaba se tornando uma realidade na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus, quando a gente vai para o livro de Êxodo, no capítulo 20, onde nós encontramos ali os 10 mandamentos, né, que Deus deu para o povo de Israel, o primeiro mandamento é, Êxodo capítulo 20, verso 3, não terá outros deuses diante de mim. Então este primeiro mandamento já nos deixa bastante claro na palavra de Deus que nós não podemos ter outros deuses além do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Deus é um único Deus. E muitas vezes o futebol, ele acaba ocupando um espaço na vida das pessoas, no coração das pessoas, e aquilo acaba se tornando um Deus para elas. Interessante que eu estava assistindo alguns vídeos durante essa semana, e eu assisti um vídeo de que fala ali de alguns torcedores que foram assistir o seu time de futebol, que foi jogar lá no Japão, do outro lado do mundo, e alguns desses torcedores fizeram assim coisas absurdas para poder ir lá assistir o time. Um deles disse que tinha vendido o carro, com o dinheiro ele comprou a passagem e a estadia dele, né, lá no país onde o time ia jogar. O outro disse que chegou ao ponto de deixar a esposa grávida do seu primeiro filho, a criança a ponto de nascer ali, para que pudesse ir assistir o jogo. Eu me lembro que há um tempo atrás eu trabalhei com um rapaz, um colega de trabalho, que havia me dito que o pai dele estava internado no hospital e bem no dia de uma partida, numa final de campeonato do seu time do coração. E ele deixou o pai lá internado, né? Ele estava acompanhando o pai, ele deixou o pai internado lá no hospital para poder ir assistir o jogo. Então são esse tipo de coisas assim que muitas vezes acabam nos fazendo refletir, né? Você veja que a palavra de Deus, quando a gente vai lá para os evangelhos, Mateus no capítulo 6, no verso 33, diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? O reino de Deus e a sua justiça. Então nós devemos buscar acima de tudo e de todos
em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Não podemos deixar que nada interponha a nossa busca pelo reino de Deus. Futebol como um entretenimento, como um passatempo, até uma recreação, é interessante, né? Eu, por exemplo, de vez em quando jogo futebol com os meus amigos, porém, antes de me tornar cristão, eu sempre fui muito fanático por futebol. Eu sempre cheguei a ir em estádio de futebol assistir a partida ali do meu time do coração, largava tudo para poder assistir um jogo. Se fosse final de campeonato, então, eu nem dormia no dia anterior ao jogo, ficava super ansioso, eu fiquei muito nervoso, eu passei muita raiva por conta de jogos de futebol. Cheguei a brigar, discutir com amigos, com pessoas que às vezes ficavam zombando de mim quando o meu time perdia e, puxa, eu podia falar mal de qualquer coisa, menos do meu time de futebol. E muitas vezes a gente não tem esse mesmo ímpeto, nós não temos essa mesma devoção em se tratando dos assuntos espirituais. Muitas vezes a gente desprende tempo, energia, discute com as pessoas, briga, defende um time de futebol, um determinado jogador, um determinado técnico de futebol, mas a gente não tem essa mesma garra, disposição quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus Cristo, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No outro texto, em Mateus mesmo, no capítulo 6, verso 24, Jesus ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Aqui Jesus está falando a respeito das riquezas, mas a gente pode colocar outras coisas aqui neste meio, como por exemplo o futebol. Não tem como nós, ficarmos com o coração dividido. Você escolhe, puxa, será que eu vou para o culto hoje ou eu vou assistir um jogo de futebol? Se nós tivermos esse tipo de pensamento, já estamos perdidos. Essa é a verdade. Estamos perdidos. Se você tiver que escolher entre assistir uma partida de futebol e assistir o culto na casa de Deus, realmente isso não tem como funcionar. Então a gente precisa de muito da misericórdia de Deus, precisamos do amor de Deus, para que o Senhor nos ajude a redefinir as nossas prioridades. Buscar com mais devoção, com mais vontade, com tudo que há em nós, o reino de Deus e a sua justiça. E tomarmos cuidado também realmente para que a gente não deixe com que as coisas deste mundo tirem o nosso foco principal, que é a eternidade. Interessante que há um tempo atrás eu li um livro, vou até colocá-lo na tela aí, o nome desse livro chama-se Cartão Vermelho. Ele foi escrito por um jornalista norte-americano e ele fala ali sobre os esquemas de corrupção na FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol e é responsável por organizar a Copa do Mundo e muitos outros campeonatos ao redor do mundo. Então você veja o quanto de sujeira que tinha ali, inclusive a Copa do Mundo do Catar, que está sendo disputada nesse ano. Existem várias e várias denúncias de corrupção envolvendo este campeonato. Dizem que os dirigentes ali do futebol do Catar subornaram outros dirigentes da FIFA para que pudessem comprar votos e assim garantir o direito de sediar a Copa do Mundo. Então você veja realmente que muitas vezes a gente acaba se desprendendo de muito tempo, energia, a gente passa nervoso por causa de futebol e por trás de tudo isso existe muita manipulação, muita corrupção, porque infelizmente tudo que o ser humano põe a mão por conta do pecado acaba se corrompendo. E muitas vezes os jogadores de futebol, os próprios jogadores de futebol, eles enxergam ali o futebol não como uma paixão, mas simplesmente por um comércio, por um negócio. E eles estão um pouco se lixando realmente se vão ganhar ou perder. Lógico que a gente pode aqui imaginar que os jogadores eles se esforçam, né, para alcançar o objetivo, para vencer os campeonatos, enfim. Porém, se não vencer, o salário deles estão garantidos, os seus contratos de publicidade estão garantidos. E muitas vezes nós,
os réis mortais do outro lado, né? Acabamos deixando de lado, por exemplo, tempo de comunhão com Deus, tempo de culto a Deus na igreja, para assistir um jogo de futebol, sendo que os próprios jogadores lá estão num jogo de cartas marcadas, onde existe muita manipulação, muita corrupção, o dinheiro acaba sendo o Deus dessas pessoas. Então a gente não tem que tomar muito cuidado realmente para não se envolver com isso de tal maneira que isso roube de nós a nossa adoração a Deus e acabe se tornando um Deus para a gente. Então, que você possa aproveitar esses momentos, né, de pausa aí do trabalho, dos estudos, confraternizar com seus amigos, com a sua família, torcer pela seleção brasileira nesses momentos é muito bom, mas tomar cuidado ao mesmo tempo para que o futebol acabe não se tornando um ídolo para você também. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família e até o próximo vídeo.